Fala rapaziada, tudo certo? Olha, o Cruzeiro está muito próximo de fechar a contratação do treinador Nicolás Larcamón. Bora entender quem é esse treinador e acho que o mais importante, como o Cruzeiro deve atuar nas mãos dele. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. O Larcamón é argentino de 39 anos. No futebol argentino ele trabalhou nas categorias de base do Los Andes e do Nuevo Chicago, duas equipes consideradas de pequena expressão por lá. Depois ele foi se aventurar no futebol venezuelano, também no futebol chileno, mas apareceu realmente só em 2021, quando ele se transferiu ao Puebla do México. Isso comprova o perfil de contratação de treinadores que o Cruzeiro está buscando no mercado, né? Tentou o Fernando Gago, fez proposta ao Fernando Gago, um argentino de menos de 40 anos, se eu não estou enganado, 37 anos. Tentou também o Gabriel Milito, também argentino com um pouco mais de 40 anos. E tentou o Thiago Carpini, né, um treinador brasileiro, mas que tem a licença da AFA, né, da Federação Argentina, e é um fã do futebol argentino. Então, esse acordo próximo com o Larcamón comprova justamente isso, que o Cruzeiro está à procura no mercado de um treinador com ideias principalmente do futebol argentino, e treinador considerado novo, né, com menos ou um pouco mais só de 40 anos. E o Larcamón, que eu citei que ele foi aparecer no Puebla, ele teve boas campanhas lá no Campeonato Mexicano, tá? Na sua primeira temporada em 2020-2021, ele chegou até a semifinal do Clausura lá do Campeonato Mexicano, que é considerado o segundo turno, né? Ele que chegou na metade da temporada, né? Foi eliminado para o Santos Laguna. Na temporada seguinte, 2021-2022, caiu nas quartas de final do Apertura, que é considerado o primeiro turno, pro León, né? Guarde bem esse nome. No segundo turno, no Clausura, também foi eliminado nas quartas de final pro América do México. Na outra temporada de 2022-2023, caiu novamente nas quartas de final, dessa vez do Apertura, né? Do primeiro turno, pro América do México. E aí, no meio da temporada de 2022-2023, ele se transferiu pro León do México. No León, né, como ele chegou também na metade da temporada de 2022-2023, ele caiu no playoffs do mata-mata do Clausura, né, que é um confronto que tem um pouquinho antes já desse mata-mata. Ele caiu pro San Luis. E foi campeão da Champions, né, da CONCACAF, Champions da CONCACAF, que é equipes do México, também dos Estados Unidos. Ganhou na final do Los Angeles FC dos Estados Unidos, que foi quando a equipe se classificou para o Mundial de Clubes no final de 2023. Para a temporada de 2023-2024, caiu nas quartas de final do Apertura, do Campeonato Mexicano, pro América do México, né, no primeiro turno, e caiu na segunda fase da Leagues Cup, que é um outro torneio também de equipes do México e dos Estados Unidos, caiu para o Real Salt Lake dos Estados Unidos. E agora, sim, o que praticamente todo mundo sabe, né, foi eliminado aí nessa segunda eliminatória do Mundial de Clubes, caiu pro Urawa Reds do Japão, equipe que inclusive enfrenta o Manchester City aí nesta terça-feira, né? Hoje é terça-feira. E, cara, ele foi demitido do León após essa eliminação no Mundial de Clubes para a equipe japonesa. Inclusive, a equipe mexicana publicou um comunicado dizendo que o clube se sente um tanto quanto envergonhado pelo resultado que o León teve no campeonato. Disse que o clube precisa recuperar a sua identidade, a sua coragem, que sempre foi característica aí do León. Enfim, foi uma decisão, né, uma demissão que surpreendeu boa parte da imprensa mexicana, que não esperava
que o Larcamón, que até então, por muitas pessoas lá do futebol mexicano, considerava que ele fazia um bom trabalho por lá, mas fato é que essa eliminação, esse resultado negativo para o Urawa Reds resultou na demissão do Larcamón e o que também provocou esse momento que ele vive na carreira, que também está muito próximo aí da contratação pelo Cruzeiro. E ele tem cerca de 50% de aproveitamento, contando todas as equipes que ele trabalhou como um técnico profissional de futebol, né? E como é que as equipes do Larcamón atuam, né? Eu vou falar exclusivamente do León, que foi um clube que a gente conseguiu estudar um pouquinho, principalmente para essa preparação para o Mundial de Clubes. E eu já vou adiantar para vocês que ele não é um treinador de ficar muito preso ao sistema de jogo, tá? Então já estou avisando para o torcedor do Cruzeiro, caso essa contratação se confirme, não estranhar muito não, tá? Porque ele gosta bastante de usar o sistema 3-4-3, né, com uma saída com 3 jogadores, mas também pode variar para o 3-5-2. Em alguns momentos, essa saída com 3 pode virar um sistema com 4 jogadores, esse 3-4-3, esse 3-5-2 pode virar um sistema num 4-4-2, tá? Mas é uma equipe que varia bastante, que vai mudando esse sistema de jogo, a forma da equipe se comportar, o formato da equipe dentro de campo, principalmente quando tem a bola nos pés, quando está construindo oportunidades para fazer os gols, tá? Mas de qualquer forma, apesar de variar os sistemas, tem alguns padrões, né? É uma equipe que gosta de construir muito pelos lados do campo. Propriamente no León, tá? A equipe construía bastante pelo lado direito, que tinha o jogador Mena, um equatoriano da seleção do Equador, que caía muito por aquele lado, mas também pelo lado esquerdo com o Alvarado, que caía pelo outro lado, também sabia construir pelo lado esquerdo. Mas fato é que uma equipe que construía bastante pelos corredores laterais, com principalmente o apoio dos alas, tá? E foi um ponto muito forte do trabalho do Larcamón lá no León, porque utilizava bastante dos cruzamentos, tá? Principalmente pelo lado esquerdo, mas também pelo lado direito, desculpa, mas também pelo outro lado, pelo lado esquerdo. E se eu falei que a equipe utilizava e mudava bastante o sistema dentro da partida, em alguns momentos mudava para o 2-3-5, para ter 5 jogadores atacando a última linha de defesa do adversário, né? O Tecilio, que é um zagueiro barra lateral esquerdo colombiano, que com passagens pela seleção também, em alguns momentos é um cara que tinha muita mobilidade, que podia fazer a construção como um zagueiro, podia fazer a construção como um lateral, mas também como meio campista. Em alguns momentos, quando o León montava esse 2-3-5, ele adiantava um pouquinho mais para jogar quase que como um volante. Então não ficava muito fixo não, mudava, mexia, variava, muitos momentos dava esse peso na última linha de defesa do adversário, mas um padrão muito forte é que construía muito pelos lados e tinha bastante esses cruzamentos, né? Outros pontos que a gente tem que destacar também, se eu citei que atacava muito pelos lados, os laterais são, pelo menos foram no León, peças fundamentais do trabalho do Larcamón, tá? E aí acho que se encaixa perfeitamente em William e Marlon, 2 laterais de corredor, de chegar no fundo para realizar o cruzamento, 2 laterais que ofensivamente entregam bastante, e acho que podem se encaixar perfeitamente no que o Larcamón pensa sobre futebol e do que o León apresentou, né? Acho que esses caras podem ser muito importantes fazendo esse vai e vem pelos corredores laterais, tá? No León ele tinha 2 volantes de muita dinâmica, de muita intensidade, 2 caras que não paravam de correr a nenhum momento. O Lucas Romero, que o torcedor cruzeirense conhece bastante, já jogou aqui no Cruzeiro, né, um volante argentino. E também o Fidel Ambriz, que é um volante mexicano, jovem, muito promissor, que também tem características bem similares ao Lucas Romero, de muita entrega, de muita pegada na marcação, mas de muita dinâmica, um jogador que percorre o campo todo também, né? Então tinha esse peso no meio campo muito forte, de 2 jogadores muito dinâmicos e muito intensos. O León também tinha um centroavante de muita força física, cara. O Federico Vinhas
é um centroavante uruguaio, com passagens também no América do México, lá no futebol mexicano. E o Vinhas, apesar de ser um centroavante que eu considero não tão bom tecnicamente, né? Não é um jogador que vai gerar jogo, que vai criar oportunidades, mas fisicamente é um tanque, cara. Sabe jogar de costas, sabe atacar espaço, finaliza de tudo quanto é jeito. Então o Larcamón tinha essa virtude de poder contar com esse centroavante com o Vinhas, com essa capacidade de finalização enorme, um jogador muito forte fisicamente, a ver como é que ele vai adaptar aí para o time do Cruzeiro, né? A gente tem que destacar, a gente tem que bater nessa tecla que o Cruzeiro viveu um dilema, né, ao longo da temporada, ao longo do Campeonato Brasileiro, de quem foi, né, o 9, né, durante boa parte da temporada. Muitos momentos o Gilberto jogou, o Rafael Elias teve oportunidades, o Bruno Rodrigues, que é um ponta de origem, está saindo do Cruzeiro. Em alguns momentos jogou como um 9, com características diferentes, então nenhum atleta se firmou nessa posição. Tá? Outra coisa que a gente tem que destacar, a equipe do Leão construía desde trás, com muita paciência e com passes curtos, tá? Então tinha, já citei o Tecílio, né? Um jogador com qualidade para ter esses passes. E o Cruzeiro não tem um jogador com essas características hoje no elenco, né? A gente pode citar o Oliveira, o Luciano Castan, que jogou boa parte da temporada como titular, já saiu, vai atuar no Sport, se eu não estou enganado? Acho que é no Sport, enfim. Na Série B. Então, a ver se o Cruzeiro vai no mercado para contratar um jogador com essa característica e também um centroavante que se encaixe ao modelo que o Vinhas é no Leão, né? Enfim, acho que são alguns pontos que a gente tem que frisar e que pode ser que o Larcamón tenha que adaptar dentro do elenco do Cruzeiro. Sem bola, era uma equipe que marcava bloco muito alto, com encaixes de marcação, né? Marcações individuais nos setores ali, né? Então tinha também como característica essa marcação pressão com os blocos bem alto. Não gostava muito de baixar a sua linha de marcação, de marcar perto da sua área. Em alguns momentos isso acontecia, porque é circunstancial, é do jogo, mas quando não conseguia roubar essa bola, quando subia a marcação, marcava o bloco médio ali, próximo ao meio do campo, em alguns momentos num 5-4-1, né, com os dois alas, os dois laterais voltando para fechar na linha de 5, em outros, dependendo da pressão que iria fazer o ala, o lateral, adiantava um pouquinho e se defendia com duas linhas de 4, então havia também essa diferença, essa variação no modelo de marcação da equipe do Leão, né? Então o Larcamón, cara, é um treinador que busca pensar futebol diferente do senso comum, então já estou avisando para o torcedor cruzeirense, caso essa contratação se concretize, não estranhar muito, tá? Porque ele mexe, ele muda e ele varia bastante, e é um jogador que preza bastante, um treinador que preza bastante pela intensidade, tá? Então ele tá dando um passinho além da carreira, né? Tá indo para um centro mais forte aqui do futebol, principalmente aqui da América Central, da América do Norte, em comparação também com a América do Sul. Ele vem pro futebol brasileiro, para um clube grande aqui do continente sul-americano, então acho que ele dá um passo além da carreira, saindo do Leão, né, até porque ele foi demitido, e indo para o Cruzeiro, tá? Então vai ter um nível competitivo bem maior, imagino que com qualidade técnica dos adversários também maior, e próximo aí de acertar a sua ida ao Cabuloso. E aí, rapaziada, o que você acha, o que você espera dessa possível vinda de Nicolás Larcamón? Manda pra gente aqui nos comentários. Tá confiante? Não tá? Não sabe nem o que pensar? Pode ter certeza que eu vou ler e responder. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.